Doutora, glaucoma, por exemplo. O que é glaucoma? Glaucoma é uma doença muito séria. É a principal causa de cegueira irreversível do mundo. No Brasil, estima-se que hoje a gente tem 2 milhões de pessoas com glaucoma. E muitos deles silenciosos. Totalmente silenciosos. É raríssimo o paciente ter algum sintoma de glaucoma, a não ser que ele tenha um quadro agudo, porque a principal causa de glaucoma, que leva a ter o glaucoma, é o aumento da pressão dentro do olho. Então a gente tem o nosso olho, imagina que ele é como se fosse um balão. E dentro desse balão a gente precisa de ter uma tensão ideal. Se a gente não tem essa tensão ideal, ele pode esmagar as estruturas do olho e levar à morte dessa célula. Eu gosto muito de explicar para os meus pacientes de uma forma bem simples, como se o nosso olho, o sistema visual, fosse um sistema elétrico. Então, no sistema elétrico, a gente tem um interruptor de luz, eu tenho um cano com um monte de fios de cobre e eu tenho a lâmpada. Então, eu aperto o interruptor, a lâmpada acende. No glaucoma, é como se o olho fosse o interruptor de luz. A gente tem um cano, que é o nervo óptico, com 1.200.000 fibras nervosas, que leva até o cérebro para poder enxergar. O glaucoma é como se fosse um ladrão desse fio de cobre. Então, o paciente vai perdendo essa fibra nervosa, esse fio de cobre, aos poucos. E aí, com o tempo, ele vai perdendo a visão da periferia, que foi o que aconteceu com o cantor Marrone. Ele perdeu algumas fibras nervosas e a visão da periferia. Então, o centro da visão dele está preservado. Então, o paciente não percebe o que está acontecendo. Doutora, você citando aí o Marrone, né, da dupla Bruno e Marrone, ele, no caso dele, os médicos falaram que era hereditário, né, que ele já tinha a condição na família e tal, já cuidava. Mesmo assim, percebeu uma dor de cabeça, procurou os médicos e descobriu que tinha que fazer um tratamento ali porque estava perdendo parte da visão. Tem outras formas de desenvolver glaucoma que não por conta da hereditariedade? Sim. Então, quem tem história familiar positiva para glaucoma, principalmente primeiro grau, tem 9 vezes mais chance. Mas o paciente negro tem 4 vezes mais chance de ter glaucoma. E a pressão do olho é a principal causadora e progressão da doença. Então, se eu falar, como é que eu faço o diagnóstico? É de vez em quando passar no oftalmologista e medir a pressão. Só o médico oftalmologista pode fazer diagnóstico de glaucoma. E glaucoma tem tratamento, tá? O nosso sonho é que o glaucoma, por exemplo, você sabe que se você for ao médico e a pressão tiver 12/8, você sabe que está normal. Isso. Mas e a pressão intraocular? Qual que é? Ninguém faz ideia. Então a pressão de uma pessoa normal sem glaucoma pode ir até 21. Então 21 para baixo a gente fica mais tranquilo. 21 para cima é muito perigoso de desenvolver glaucoma. Eles falando que a minha tá a 20. Eu sou sobrevivente, tanto que eu me interessou. Doutor, se não for lá, não medir de vez em quando, não vai perceber. Cara, direito que tem uma idade, a partir de tantos anos, começa a medir? Não, a gente tem que medir sempre. Todo mundo, o paciente também tem que ser proativo. Todo mundo tem que ir ao oftalmologista uma vez ao ano para check-up. E, inclusive, de crianças, a gente mede a pressão do olho. Tem que medir sempre. Idosos vão ter mais glaucoma. Mas tem que medir sempre. Você sabia, Viegas, que a Faculdade de Ciências Médicas criou um centro oftalmológico que atende aos borbotões. O centro oftalmológico tem quantos centros? Nós somos 4 unidades, sendo 2 delas do SUS. Vou te falar que o nosso SUS, ele é capacitado para fazer diagnóstico e tratar o paciente com glaucoma. O governo, ele tem um programa onde ele fornece colírio para o tratamento de glaucoma. É muito importante orientar os seus ouvintes que glaucoma não é tratado com massagem, não é tratado com colírio que vende na internet. Glaucoma tem tratamento e ele é tratado com colírio, laser ou cirurgia. Existem infinitas cirurgias para glaucoma leve, moderado, avançado. Então não se deixe enganar. Não tem fila hoje no SUS, doutor? Não tem demanda reprimida hoje no SUS para consulta oftalmológica. É solicitar no posto de saúde rapidamente, em menos de um mês esse paciente está consultando. É isso que eu ia falar, Viegas. Onde é que é o centro oftalmológico? Não, vai no posto de saúde. Tem que ir pelo posto de saúde. É o posto que encaminha para o centro especializado. Doutora, quando a gente fala em glaucoma, eu acho que muitas pessoas já pensam nessa questão da cegueira, já ficam com esse medo, com esse receio ali, né? E a senhora começou dizendo que sim, é um fator que pode levar à cegueira, uma cegueira irreversível, então não vai ter jeito da pessoa enxergar mais.
Mas tem outros fatores que ele pode acarretar? O que uma pessoa que tem glaucoma silencioso e descobriu, o que ela pode ter ali de prejuízo? Se ela não perder a visão. O principal dele é a perda da visão. Dá para conviver com Dá para conviver. A gente tem um campo de visão muito amplo. Então a gente começa perdendo o campo visual periférico. Então ele começa trombando nas coisas e nas pessoas. Se ele perder o campo visual inferior, ele não consegue ler, ele não consegue descer escada e caminhar. Então depende de qual campo de visão que ele perdeu, mas é perda da visão. Agora, só que depende de quando ele vai chegar ao médico. Exatamente. Hoje um diagnóstico de glaucoma não é sentença de cegueira. Hoje você precisa de consultar, fazer um diagnóstico precoce e tratar, que você vai ter um controle adequado sem levar à cegueira. Agora, doutora, essa coisa de ir no médico, né, que o Eduardo tá falando aí, de fazer a prevenção, de se cuidar. Eu acho que só quem usa óculos, tô falando isso de modo muito geral e falando também por mim, que faz esse acompanhamento mais regular, né? A gente usa óculos, de tempos em tempos, às vezes o grau muda, a gente acaba indo com frequência ao médico, pelo menos uma vez ao ano, aí o doutor faz tudo lá, né? Chega lá, confere tudo, tem que conferir, faz os exames básicos e renova a receita. Mas quem não percebe nenhum problema de visão, geralmente não procura, né? Principalmente os adultos não procuram um oftalmologista. Esse é o principal erro. Principal erro. Você tá certíssima. A consulta oftalmológica, ela não é só óculos, não. A gente mede pressão, confere as estruturas oculares, vê o fundo do olho, a retina. A gente tem uma infinidade de doenças oculares que podem ser diagnosticadas e prevenidas. Então, desde criança, a gente precisa de fazer o controle oftalmológico uma vez ao ano. Doutor, o Geraldo Magelo, ceguinho mais poderoso do Brasil, teve retinose pigmentar, né, que é uma doença dele, de vários irmãos, 5 dos 9, ficou cego. Mas ele teve glaucoma também. Exatamente. O glaucoma, se você tiver qualquer doença inflamatória no olho, você pode desenvolver esse aumento da pressão. Então, o glaucoma, normalmente, a gente produz um líquido no olho e a gente tem que drenar esse líquido. Qualquer coisa que dificulte essa drenagem, a gente pode ter o glaucoma. Então, os pacientes têm que ter muito cuidado para usar medicações, colírios sem prescrição médica, corticoide, colírio de corticoide pode aumentar a pressão do olho e levar glaucoma. Então, qualquer doença, qualquer cirurgia oftalmológica, depois pode levar ao aumento da pressão. Doutora, a gente que é mulher acaba vendo muitos procedimentos agora, estéticos, que faz na região do olho, né? Cílios, alguma coisa na sobrancelha, talvez mexer nessa estrutura, né? Por causa de ruga e tal, perto dos olhos. Algum desses procedimentos pode gerar prejuízo para a visão? Pode sim. Qualquer produto químico que cair dentro do olho pode levar, inclusive, a cegueira. Até maquiagem? Dependendo do que tiver na maquiagem, poderia sim. Então a gente não pode comprar maquiagem de procedência duvidosa, não. Nossa